38, tem uma pergunta que eu tô querendo lhe fazer já pra iniciar, que eu acho que é a polêmica mais recente que você se envolveu. Foi seu amigo, relação... André, da Uzi Telecom. Pois é. Você viu que ele ficou me botando, dizendo, porque Tiago falou, o que Tiago, rapaz? Ele, não, rapaz, é pastor Tiago. Eu tô achando que ele tá falando do pastor Tiago da igreja dele, né? E reclamando que tinha lugar, que a igreja, se a igreja foi... Não foi essa não, foi essa não. Não pode ter lugar... Vem cá, velho. Não foi essa aí não. Pô. E um casamento, a mãe e o pai têm lugar de honra? Ou tem que sentar no fundo se demorar de chegar? Tem lugar de honra. Como é que o cara que sustenta a igreja, que construiu a Zorra, o cara que tá dedicando a vida àquele negócio ali não vai ter lugar reservado, velho? Você lembra que, se a igreja for de Deus, não sei o que lá. Rapaz, igreja católica, qualquer denominação, pode ir em qualquer casamento, que é uma espécie de missa, o casamento é um sacramento que, inclusive, por obrigação legal, tem que ter as portas abertas, não é isso? Se o pai e a mãe da noiva não tem um local de honra especial pra sentar, não é isso? O que tem lá na Bíblia não é que o rico tem que sentar em último lugar, como o seu brother falou, não. Mas use Telecom, como é forte e safe, né? E não tem pacote grátis que você falou, né? Agora, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas a polêmica não é isso aí, não. Não tem problema nenhum, não, velho. Inclusive, as pessoas que sustentam a igreja, que estão pagando pra missionário, que tá levantando a igreja, eu acho que tem que ter um lugar de honra mesmo, velho. Você não viu, não? Que os caras ficaram me escaldando? Eu vi, ali, pô. não sei o quê, tá do lado da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, nada mesmo. Vai na igreja católica, um casamento, e vê se o pai e a mãe da noiva não tem um lugar de honra ou não. Hein? Eles devem ter um lugar na frente ou não? Deve, não foram eles que criaram aquela pessoa ali? Claro. Ou não? Mas a polêmica não é essa não, pô. Essa aí é outra polêmica. Todo dia se envolve com a polêmica. Aí você fica achando que é a que eu vi agora, mais recente, é em relação à Lei Áurea que você falou. Velho. Eu ganhei uns 30 mil inscritos em 4 dias, velho. Não, ganhei 40 e perdi 20, né? Uma galera desescreveu, né? Cada negócio desse, a galera fica mais... Era tipo 93% de homem, agora foi pra 97%. Né? Vai radicalizando mais, inclusive, a galera que segue. É igual quando o cara falou de Bahia ou de Vitória, né? O cara eu perdi 3 mil seguidores uma vez porque falei do Bahia. Meu irmão... Mas ganhei seguidor do Vitória, ganhei 2 do Vitória e perdi 3 do Bahia. Mas em relação a esse assunto... Você falou que o Bahia... Rapaz, é muito difícil, velho, você falar alguma coisa do Bahia hoje em dia e não ser ofensa, velho. É só você dizer o que você tá vendo, né, velho? Pega esse corte aí pra botar nas minhas redes sociais isso aí, pra ver se eu ganho mais alguns seguidores. Mas você sabe que é Léo Dias lá da Brado outro dia? Sim. E eu acho que ele é conselheiro do Bahia, né? Conselheiro do Bahia. O cara bota um dinheiro lerdo lá, já respondeu os 3 processos. Que diz que tinha roupa do Bahia de macumba, a zorra toda, não é isso? O quê? Me fale a respeito dessa situação da Lei Áurea, o que foi que você falou, por que gerou essa polêmica toda, e o que você pensa de fato a respeito disso? Eu falei uma hipótese lá com os caras do Três Irmãos, inclusive recebi meu kimono hoje do brother lá. Você foi lá ou foi daquela vez que você teve aqui? Kimono aí, não, esse assunto quando você estava aqui, eu fui lá. Vou pegar, sacana, o vídeo que me fizeram humilhando, vou fazer 10 de você e tal. Agora, como é que um cara com mais de 2 metros, com mais de 200 quilos, rapaz, até de brincadeira ali, rapaz, é difícil, não? A verdadeira Lei Áurea é o Bitcoin. A Lei Áurea foi uma péssima lei. Uma lei com 3 artigos que não indenizava ninguém, nem proprietário e nem escravo. Foi bom para o Brasil. Todo mundo tá de uma hora para outra na rua, pessoas que nunca saíram da fazenda na vida. Foi bom para o Brasil isso? A gente colhe os frutos disso até hoje. Como é que foi feito nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos o cara tinha 3 opções, não é isso? O cara podia receber X hectares se ficasse na terra décadas. E o cara podia servir o exército, que foi durante a Guerra Civil, e se ele quisesse, ele recebia a passagem de volta. Inclusive os Estados Unidos comprou um pedaço da África pra quem quisesse voltar, chama Libéria. Lembra aquele senhor das armas? Sim. Acho que quem resolveu voltar se lascou, e você? Mas assim, você acha que se não acontecesse a Lei Áurea, naturalmente aconteceria o que aconteceu nos Estados Unidos? Já existia uma lei que chama Lei do Ventre Livre. Existem escravidões que são legítimas e escravidões que são ilegítimas. Se você acredita na lei de Deus, a lei de Deus que em Samuel as pessoas deram as costas a ela, você acredita em escravidão. Se alguém mata um arrimo de família, se um vagabundo, ladrão com arma na mão, mata um pai de família, ele não deve ser obrigado a sustentar os filhos desse cara? Como é que chama trabalho involuntário? Hein? Com ameaça de morte. Qual é a definição disso aí? De trabalho esforçado, quando alguém é propriedade do outro. Né? Tem escravidão no Antigo Testamento. Jesus revogou a escravidão. Só que a escravidão no Antigo Testamento, primeiro, que não é por nascimento nunca. Ninguém nasce escravo, não é isso? E em segundo lugar, que ela é por tempo determinado e tem que ter origem criminal, não é isso? Se você cometeu um crime, você causou um dano maior do que você é capaz financeiramente, você tem que compensar, né? Não era por 7 anos. Inclusive, o brinco, inclusive, que é uma coisa muito comum hoje em dia, era o sinal público do Antigo Testamento quando você fazia os 7 anos de escravidão e você ia perante a um escravo e admitia que você queria continuar escravo indefinidamente, botava o brinco, não é isso? Nessa origem de sinais que a mulher usa hoje em dia ou não? Sim, sim. É isso. A escravidão no Antigo Testamento era normalmente por dívida ou criminal.
Então tem várias passagens, tem inclusive, quando Jesus critica a escravidão, não é instituto, isso é hipocrisia. Porque o cara não perdoou a dívida, a dívida dele foi perdoada, mas a dívida menor do outro ele não perdoou, né? Você tá criando, você tem noção de que você tá criando uma polêmica maior ainda, né? Não, mas a escravidão que tinha no Brasil, em sua maioria, existia uma escravidão por dívida aqui, existia escravidão criminal, que também foram extintas com a Lei Áurea. A Lei Áurea não, foram extintas com a Lei do Ventre Livre. Sim. Eu não sou contra a escravidão criminal, não. Eu acredito, inclusive, que pena de cadeia é satânica. É satânica, ninguém ganha nada botando um cara lá pra pegar AIDS e espalhar, aprender tudo que não presta naquele lugar ali. Aquilo ali não tem nenhuma previsão bíblica. Cadeia tem previsão bíblica? Você pegar um cara, ficar botando um cara pra ser piorado moralmente em um lugar que quem controla é o crime. Quem controla ali a legalidade é o crime. Bancado por nós. Aquela cadeia ali melhora ou piora a pessoa que entra ali? O cara que matou seu pai, você, filho, que matou o ganha-pão de sua família, resolve alguma coisa pra sua família esse cara ir pra cadeia? Não. Vai gerar alguma renda pra sua família esse cara ir pra cadeia? Resolve porra nenhuma, isso é satânico. Pelo contrário, gera um custo, né, pra todo mundo. Não, eu sou contra a escravidão por conquista, eu sou contra a escravidão por nascimento. Se você reconhecer o PNA como regra suprema, o libertarianismo não tolera escravidão. Agora, se você realmente reconhecer a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, você não pode negar que está na lei de Deus, estava na lei do livro de Samuel, estava na lei do Juízes, estava na lei do Deuteronômio, estava na lei de milhares de anos, não é isso? A escravidão criminal. O cara matar o pai de família, ele ser obrigado a pagar de um jeito ou de outro, não é isso? Agora, essa escravidão era por tempo determinado, não existia por nascimento, não é por conquista, não é isso? Agora, por mais que você explique tudo isso, todas as vezes que você traz algum assunto polêmico, você explica muito bem explicado, né? Tem coisas que ficam inquestionáveis. O negro tá há 20 anos dizendo que não tem nada pra comemorar no dia da Lei Áurea, não é isso? Agora, eles dizem que não tem nada pra comemorar porque realmente a escravidão não acabou. E eu concordo com eles. Se quem criou a escravidão não foi o Estado pode acabar com a escravidão? A maioria das pessoas são livres ou escravos pela própria natureza? Escravos. Foi demonstrado por Platão e Aristóteles que a maioria é escrava pela própria natureza. O papel, dizendo você é livre, eu fazer você se comportar como um homem livre? Sim ou não? A Lei Áurea, de fato, libertou alguém? Não. Ele deu condições a alguém de fazer alguma coisa? O que ele fez foi revogar a propriedade do proprietário de escravo. Piorou a vida de alguns, inclusive. Não, piorou a vida da maioria das pessoas do país. Os caras que tinham escravos passaram a ver a República a República como esperança, a monarquia como ameaça. A gente foi ver a República, que o próprio pai da República, o Rui Barbosa, dizia que era 100 vezes mais corrupto do que o Império, né? O patrono da República dizia que essa merda... Ele tem lá, né? O Rui Barbosa foi uma chaga pro Brasil, porque a República foi dezenas de vezes mais corrupta do que o Império, não é isso que tem escrito dele? Pois é. Quem tá dizendo que... Quem diz que a abolição destruiu o Império não sou eu, é a princesa, não é isso? É a princesa que diz que revogaria 100 vezes. E quem disse que a República foi uma chaga pro Brasil não sou eu, foi o Barbosa, que foi o patrono, inclusive alguém que trabalhou por décadas para isso, não é isso? Isso é um fato. O fato é que se a Lei Áurea não tivesse 3 artigos, tivesse uma cacetada de artigos, como a Lei do Ventre Livre dizia fundos para onde essas pessoas iam, para onde ia o guri, quem ia pagar pela educação deles. Né? Isso, tipo, existia uma série de normas, inclusive de reintegrando o cara na sociedade e tal. E qual era? Que instituição foi criada pela Lei Áurea? Essas pessoas vão pra onde? O Brasil até hoje, a maior parte das terras não é utilizada. Por que não deu, porra? 5 hectares pra cada escravo e 5 hectares pra cada escravo que foi libertado por senhor? Foi vendido como uma liberdade, mas de fato o que aconteceu não... Pra você... Criou as favelas. Os caras sem ter pra onde ir, vai pra onde? Os cortiços do século XIX viraram as favelas. É como é hoje, né? Se vende uma coisa e na prática é outra coisa, né? Se vendeu como liberdade... A verdadeira Lei Áurea é o Bitcoin, velho. Ninguém pode ser libertado pelos outros, não. A salvação é individual. Só quem pode libertar você é você mesmo. Eu tenho como te libertar? Eu tenho como salvar você contra a sua vontade? Não. Não, nem financeiramente, nem espiritual. Eu tenho como fazer você parar de comer porcaria, usar droga se você não quiser? Ninguém. Não, eu já não uso. Droga eu já não uso. Droga eu já não... É isso, não é muito comigo, não. Mas você concorda comigo? Claro, que você não tem como claro. ajudar? Em nenhum aspecto. Você não tem como dar nada porque a pessoa não estiver aberta a receber. Sim. E é a mesma coisa que eu digo em todos os podcasts, velho. É sempre a mesma coisa. De uma salvação individual. O governo não tem como dar nada a você que não tire de outra pessoa, que tire 3 vezes mais de você, não é isso? A Lei Áurea libertou alguém de fato? Não. Foi muito bom pro Brasil. Tipo, 20, 30% do patrimônio do país ser revogado de um dia pro outro. Tipo, no colateral de empréstimo, a zorra toda, né? E sumiu. Os caras que tinham alguém que tinha a obrigação de dar casa e comida pra eles, de repente, diz, ó, velho, se pique, não é isso? Você não é mais nada meu ou não? É. O cara que nunca saiu da fazenda, não sabe ler, escrever, não sabe porra nenhuma. Tirou a responsabilidade, tirou a liberdade. E até agora, tirou hoje, tudo. nesse instante, tem quase 25 hectares pra cada brasileiro. É uma área da porra, são 25 campos de futebol. E a maior parte da área desse país é ociosa.
E a maior parte que é usada é subutilizada. Pasto mesmo é um negócio que às vezes tem um vaqueiro para 200 hectares, não é isso? Sim. No Brasil podia ter 10 vezes mais gente trabalhando na terra. Cadê? A maior parte das terras nesse país são públicas ou privadas? É pública. Até agora, hoje, se você considerar reserva indígena, reserva ambiental, não sei o que lá, e as áreas do governo, até hoje a maioria das terras não são privadas. Isso, inclusive, se tivesse dado 5 hectares para cada escravo e 5 hectares para cada escravo liberto pro escravo e 5 hectares pro cara que perdeu o escravo, bicho, quantos milhares de hectares não teria mais na mão de privados hoje, Sim, né? sim, sim. Pô, talvez nem existisse a maior parte das favelas hoje do Brasil. Se esse cara tivesse recebido uma terra, ó, velho, a titulação vai ser na primeira geração que nascer aí. Acabou, não é isso? Nessa de nunca lá, né? Como foi dos Estados Unidos. O cara tinha que morar 20 anos, um negócio assim, né? Na lei de terras, né?